Grande vitória do Atlético, hein, Panzi? Mais um bom jogo do Atlético, né, Cirilo? A gente não fala do Atlético apenas pelo resultado, mas pelo desempenho. O Atlético fez 1, 2, 3 no Cuiabá e ficou o jogo inteiro em cima do Cuiabá. Não permitiu com que o adversário saísse ou fizesse a mínima pressão. Diz muito sobre o que o Atlético tem produzido, mas, claro, diz muito sobre o que é o Cuiabá, né? Tá mal o Cuiabá, essa temporada tem que colocar as barbas de molho, porque a briga vai ser árdua pela permanência no Campeonato Brasileiro para a equipe do Dourado. Agora, louvar o trabalho do Milito, né? 9 jogos do Milito até aqui, hoje foi o 9º, 21 gols feitos. Nos últimos 3 jogos, marcou 9 gols nos últimos 3 jogos, sofreu apenas 2, são 6 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Só não fez 2 ou mais gols em 2 oportunidades. Aquele jogo contra o Corinthians em Itaquera, que fez um primeiro tempo que era bem melhor e teve o Batalha expulso no final do primeiro tempo, jogou toda a segunda etapa com 1 a menos, não sofreu gol e não marcou gol naquele jogo, foi um empate. E o Criciúma, o 1 a 1. Todos os outros jogos o Atlético fez 2 ou mais gols no seu adversário, ou seja, é um time que produz muito, que consegue marcar gols. E esses gols espalhados, né? Não é um time que é dependente de Hulk e Paulinho mais. É claro que esses dois vão participar da maioria dos gols, porque são os 2 atacantes e 2 dos principais jogadores do Atlético. Mas você vê os gols distribuídos, né? Arana marca gol, hoje o Vargas marcou, Fux, Zaratio, Saravia, a turma participando bem. E potencializando jogadores. Com o Paulinho, hoje foi o 6º gol do Paulinho sob comando do Milito, né? 6 gols, 4 assistências, 10 participações de gols do Paulinho sob comando do Milito. O Hulk é um cara que tem feito mais assistências do que gols, hoje não jogou. O Scarpa marcou seu 6º gol, tem 2 assistências. O Saravia virou um lateral que ninguém contesta, ninguém pede lateral direito no Atlético. Impressionante, reserva, né? É incontestável. E outro bom jogo do Saravia hoje, tá? Outro jogo muito bom do Saravia. O Scarpa hoje foi lateral esquerdo e jogou muito bem. Se alguém votasse no Scarpa como o melhor em campo, não seria nenhum exagero. E eu pensei muito em votar no Scarpa. Jogou muito bem como lateral esquerdo. Você pega o Zaratio jogando muito bem e o Milito sabendo usar o Zaratio, né? O Zaratio sai em todos os jogos, mas está jogando todas. Ou seja, está sendo bem utilizado. A zaga também. É claro que o Atlético tem seus problemas com bola aérea. Hoje não sofreu tanto, até porque o Cuiabá, gente, olho nesse Cuiabá, é um time muito limitado no Campeonato Brasileiro. Quem não somar ponto contra o Cuiabá vai ficar para trás. Só que o Atlético foi lá, meteu 3 e se tivesse metido 6 hoje não seria exagero nenhum. O Atlético fez um grande jogo contra o Cuiabá, apesar da limitação do adversário. Apesar do Cuiabá. O Atlético fez o que se esperava. Porque você tem que ficar preocupado quando o adversário é ruim, você tem dificuldade. O Atlético teve 0 dificuldade contra o Cuiabá. Repito, fez 3 e poderia ter feito 5, 6. É um estilo de jogo que agrada. O Atlético é um time que faz um gol e segue buscando o segundo, faz 2, segue buscando o terceiro. É claro que em determinado momento vai encontrar dificuldade e tem encontrado. Em vários jogos, a gente detectou que no segundo tempo o Atlético em determinado momento tem uma queda. Às vezes a queda física, às vezes a queda mental, como detectou o Milito no último jogo, uma queda anímica. Às vezes o adversário volta melhor e leva dificuldade. Hoje não. Hoje o Atlético fez um grande jogo. Então, Cirilo, eu tô falando isso tudo porque não dá para exaltar um jogador. Como a gente já cansou de fazer com o Atlético, né? O Atlético venceu o jogo porque o Hulk decidiu. O Atlético venceu o jogo porque Hulk e Paulinho fizeram chover. O Atlético venceu o jogo porque Paulinho decidiu. Agora não. Nos últimos jogos, o Atlético venceu porque o Zaratio, o Scarpa, o Paulinho, o Hulk, hoje o Vargas, o Saravia, é o coletivo. O coletivo do Atlético voltou a funcionar. E, meu amigo, se você tem bons jogadores, se você tem jogadores acima da média, decisivos, e coletivamente o seu time está funcionando, vai acontecer isso que a gente está vendo. O Atlético é um time que vem jogando muito bem, e não sou eu, Edu Panzi, que estou falando. O Brasil tem exaltado o que o Atlético tem feito. Claro que com defeitos. Tem defeitos, sim, senhor. Mas um time que o treinador está completando 1 mês de trabalho, 30 dias, que ele só teve 1 semana de treino. 1 semaninha antes do primeiro jogo de estreia dele, foi uma final num clássico contra o Cruzeiro.
e depois disso é jogo atrás de jogo, cara, você tem que exaltar e você tem que entender que vai ter defeito. Porque ele vai precisar de um tempo em algum momento para tentar corrigir, ou ele vai corrigindo esses defeitos nos jogos, nos vídeos, em 1 ou 2 treinos que ele conseguir fazer. Isso não é fácil, mas a gente precisa exaltar o trabalho que esse argentino tem feito no Atlético com pouco tempo e com pouquíssimo trabalho no dia a dia. É vídeo, é conversa, é jogo. É jogo, é conversa, é vídeo. Não é fácil e ele está conseguindo. É claro que ele conta com um elenco, com jogadores acima da média e jogadores inteligentes. Mas eu faço questão de exaltar porque quantas vezes a gente falou que o Atlético tem um grande elenco, tem ótimos jogadores, mas não rende. Porque coletivamente não funcionava. E a parte coletiva do Atlético, para mim, é a grande novidade, é a grande notícia. E um time, eu repito, um time bom, com jogadores decisivos, com elenco qualificado. E olha que o elenco do Atlético ficou mais curto, hein? Mas hoje usou o elenco e se deu bem. Esse time que coletivamente funciona, aí é o que a gente tem visto. E o torcedor vai se empolgando, o torcedor tem direito de se empolgar. Nós vamos elogiando e nós precisamos elogiar e exaltar o que tem sido esse Atlético no início do Brasileiro, da Copa Libertadores. Esses 9 jogos do Milito de invencibilidade e de um jogo coletivo muito agradável, de muita imposição. O Atlético é o time que controla seus jogos. E, claro, a gente tem que falar dos defeitos. Não nesse jogo, mas a bola aérea em outros jogos. O cansaço físico, que às vezes chega antes do final dos 90 minutos, isso atrapalha. Uma desorganização, às vezes o desequilíbrio do elenco. Quando sai um jogador que o que entra não consegue entregar, a lateral direita é um problema, o Saravia e o Mariano. O meio de campo é um problema. O Igor Gomes já viveu um momento melhor com o Milito e hoje não vive um momento tão bom. O ataque, que hoje poderia ser um problema, teve no Vargas, o substituto do Hulk, o craque do time, o melhor em campo. Essa é a grande notícia. Então, o Scarpa, que foi o substituto do Arana como lateral, foi um dos melhores em campo. Então, assim, são muitas notícias boas para o torcedor do Atlético. São muitos pontos positivos em meio a pouquíssimos pontos negativos e que, eu repito, eles existem muito por conta do pouco tempo de trabalho. Então, faço questão de louvar o trabalho do técnico do Atlético e que escancara o que era feito anteriormente. Cláudio Rezende.